Uma pessoa viaja entre dois pontos da Terra pela menor distância possível que o avião pode percorrer. Admita que a Terra é uma esfera perfeita de raio aproximadamente 6.400 km. Que π é aproximadamente 3 e raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73. A seguir, apresentamos as coordenadas geográficas dos pontos de saída e chegada das duas viagens. Viagem 1. Início: 30 graus de latitude sul e 60 graus de longitude oeste. Fim: 60 graus de latitude norte e 60 graus de longitude oeste. Viagem 2. Início: 30 graus de latitude sul e 60 graus de longitude oeste. Fim: 30 graus de latitude sul e 60 graus de longitude leste. Determine aproximadamente para ambas as viagens a intensidade do deslocamento vetorial. B. O módulo do deslocamento escalar. Dominando a matéria. A resolução do exercício. Vamos começar calculando a intensidade do deslocamento vetorial para cada viagem. Na viagem 1, a primeira coordenada de seu início são os 30 graus de latitude sul. Em seguida, marcamos os 60 graus de longitude oeste. No cruzamento entre o meridiano e o paralelo, plotamos o ponto de início da viagem 1. Ainda sobre a viagem 1, mas agora referente ao seu ponto final, marcamos o paralelo que indica a latitude de 60 graus norte. E onde ele se cruza com o meridiano, que indica 60 graus de longitude oeste, nós plotamos o ponto final da viagem 1. Agora, vamos calcular a intensidade do deslocamento vetorial para a viagem 1. Analisando um corte transversal do planeta Terra, traçamos um esquema indicando os pontos inicial, SI, e final, SF, da viagem. Indicamos também o raio R da Terra e o centro da Terra no ponto C. Partindo da fórmula do deslocamento vetorial, substituímos os valores, observando que o ponto inicial tem coordenada menos 30 graus, e teremos 60 mais 30 graus. Portanto, o deslocamento vetorial corresponde a um arco de 90 graus. Como o ângulo deste arco é 90 graus, calculamos o comprimento, intensidade do vetor deslocamento, utilizando o teorema de Pitágoras. Teremos então que o quadrado do vetor deslocamento é igual à soma do quadrado do raio da Terra duas vezes. Substituímos R por 6.400, que é o valor que nos foi fornecido pelo enunciado, e teremos que o quadrado de D é igual a 2 vezes 6.400 ao quadrado. 6.400 ao quadrado é igual a 40.960, que, multiplicado por 2, é igual a 81.920.000. Como eu quero saber o valor de D e não do seu quadrado, eu extraio a raiz quadrada dos dois lados da equação e descubro que D, a intensidade do vetor deslocamento da viagem 1, vale 9.051 km. Não se preocupem, estas contas vão estar, todas elas, no nosso memorial de cálculo. No caso da viagem 2, o ponto de partida é o mesmo da viagem anterior, então já vamos deixá-lo marcado. Como a latitude do ponto de chegada é a mesma, basta indicarmos o paralelo 60 graus leste e marcar o ponto final da viagem. Vamos começar analisando um corte longitudinal da Terra, onde traçamos um esquema indicando o ponto de partida e de chegada da segunda viagem, bem como o raio, o centro da Terra e o vetor deslocamento D. De novo, começamos pela fórmula do deslocamento vetorial. Aqui também temos que observar os sinais do espaço inicial e do espaço final, e ficaremos com 60 graus mais 60 graus, o que é igual a 120 graus. Como não é um triângulo retângulo, vamos usar a lei dos cossenos no lugar do teorema de Pitágoras para calcular D. A partir da lei dos cossenos, substituiremos A e B por R, que é o raio do planeta Terra, e o ângulo C por 120 graus. R ao quadrado mais R ao quadrado é 2R ao quadrado. 2 vezes R também é igual a 2R ao quadrado. E o cosseno de 120 graus é meio.
Eu sei, eu ainda estou devendo um vídeo explicando por que é meio. Calma que o tio tarda, mas não falha. Escrevemos meio na forma de fração, o que nos permite cancelar o 2 do 2r² que está multiplicando. O 2r² que está subtraindo não tem nada a ver com essa história, deixe ele fora dessa, por favor. Temos então que d² é igual a 2r² mais r². Portanto, d² é igual a 3r². Extraímos a raiz quadrada dos dois lados da equação e teremos que d é igual a raiz quadrada de 3 vezes r. Então, d é igual a raiz quadrada de 3, que o enunciado já nos forneceu o valor, 1,73, vezes r, que é 6.400. O que significa que a intensidade do vetor deslocamento na segunda viagem foi de 11.072 km. Não se preocupe, esta conta também vai estar no nosso memorial de cálculo. Vamos agora calcular o módulo do deslocamento escalar para as duas viagens. Na primeira viagem, o ângulo foi de 90 graus, o que corresponde a π sobre 2 radianos. Substituindo, temos π sobre 2 radianos vezes 6.400 km. Porém, o enunciado nos permitiu arredondar π para 3. Ficamos então com 1,5 vezes 6.400 km. E teremos que o valor do deslocamento escalar da viagem 1 foi de 9.600 km. No caso da viagem 2, o ângulo é de 120 graus, o que equivale a π sobre 3 radianos. Teremos então 2π sobre 3 radianos vezes 6.400 km. De novo, fazemos a substituição de π por 3, o que nos permite cancelar 3 e ficar com 2 vezes 6.400 km, que é igual a 12.800 km. Então, as respostas para o nosso exercício são: a intensidade do deslocamento vetorial para a viagem 1 foi de 9.051 km. A intensidade do deslocamento vetorial para a viagem 2 foi de 11.072 km. O módulo do deslocamento escalar para a viagem 1 foi de 9.600 km. O módulo do deslocamento escalar para a viagem 2 foi de 12.800 km. Memorial de cálculo. Aqui, minha única observação é: por que tanta precisão no cálculo da raiz de 8.192? Porque em cartografia, se você errar, o seu erro pode se traduzir em quilômetros, e seu avião pode ficar sem combustível no meio do nada. Gostaria de arriscar? Eu acredito que não.